meu estudo se concentrou principalmente no movimento dos coletes amarelos, e a minha grande questão era saber precisamente se esse movimento, e a gente podia estender a pergunta para outras formas de protesto, se eles eram compatíveis ou não com o que a gente pode chamar de uma ética da democracia radical. Eu vou explicar, espero mais para o final da minha apresentação, o que seria essa ética da democracia radical, que o Ricardo já mencionou, não é? Mas digamos que, para reformular a pergunta, eu gostaria de saber se esse tipo de movimento, ou se os participantes que se engajam nesse tipo de movimento, apesar de dizerem que querem mais democracia, a bandeira da democracia real, como eles mesmos falam, é muito central nesse tipo de protesto. Eu queria saber, eles são mesmo democratas, ou será que não correm o risco de cair em alguma forma, alguma expressão de fanatismo, por assim dizer? Então, existiria no começo, na minha pergunta de pesquisa, essa oposição, ou ao menos essa relação ambígua entre a defesa da democracia, por um lado, e, afinal, o que se faz em nome dessa democracia, e será que as pessoas não cairiam em um certo tipo de fanatismo, não é? E eu realmente acredito que a psicanálise, sendo um teórico político, eu realmente acredito que a psicanálise tem coisas a nos ensinar para responder essa pergunta, né? Porque o objeto da psicanálise é precisamente as identidades ou os processos de identificação, para ser um pouco mais preciso, não é? Então, quando a gente estuda identidades coletivas, me parece bastante interessante ir por essa via e ver o que a psicanálise tem para dizer. Claro, quando a gente escolhe seguir por esse caminho, existem desafios e questões que se colocam, né? Primeiro, a psicanálise nos últimos, praticamente desde que foi criada, nos últimos 100 anos, ela foi muito atacada, continua sendo muito atacada. Acho que a morte de Freud já foi declarada diversas vezes e ele continua ressuscitando. Uma das críticas que se endereça à psicanálise é a questão de se ela seria ou não uma ciência. Muitas vezes esse tipo de questionamento é usado para atacar a psicanálise, para, enfim, deslegitimar esse campo do saber. E eu acho, na verdade, que essa é uma questão, seria a psicanálise uma ciência? É uma questão muito interessante e que a resposta para essa pergunta, ela chega a ser difícil, mas ela nos faz avançar. Porque, por um lado, a resposta seria sim, a psicanálise é uma ciência, em muitos sentidos, pelo menos o que a gente entende como ciência. Existe uma comunidade de pesquisadores que testa hipóteses, que troca entre si, não é? E existe, para começo de conversa, uma clara e provada eficiência clínica da psicanálise. Então, a psicanálise é uma ciência nesse sentido. Por outro lado, a psicanálise talvez não seja tanto uma ciência, porque a psicanálise, ela, na verdade, é uma abordagem que faz uma crítica ao que a gente poderia chamar do mainstream da ciência, a forma normal de se fazer ciência, não é? O Lacan vai definir a psicanálise como uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Isso significa, ele vai dizer que a psicanálise não seria uma ciência humana, porque ele vai dizer que o sujeito de que ele fala, na verdade, é marcado por essa linguagem. Ele é, por assim dizer, perseguido pelas palavras, ele é dividido, ele é um sujeito em crise. Enfim, eu digo tudo isso para falar que a psicanálise vai criticar o que seria uma idealização da ciência. O Heidegger, que influenciou muito o Lacan, ele vai dizer ele dizia que a ciência, ou os cientistas, não pensam. Tem essa noção do thinking, do pensar. O que ele quer dizer com isso é que os cientistas muitas vezes são incapazes de questionar a sua própria ciência, questionar as próprias bases do seu pensamento, não é? Questionar o que talvez o Thomas Kuhn fosse chamar de ciência normal. Então, a psicanálise, por esse lado, ela tem essa dimensão crítica da ciência. Então, ela é uma ciência, ao mesmo tempo ela critica essa idealização do discurso científico, que ele vai associar ao chamado discurso universitário, né? Mas o que a psicanálise teria, então, para nos dizer sobre a política? Outra crítica que se faz é, bem, ok,
Vamos supor que a psicanálise, de fato, seja uma ciência, que a psicanálise tenha ali alguma eficácia clínica, mas o que psicanálise e política tem a ver? Afinal de contas, psicanálise diz respeito ao sujeito, ali ao indivíduo, como se diz, a cada um na sua particularidade, nos seus traumas de infância. Esse tipo de visão, que inclusive é bastante comum, ela me parece um pouco, não vou dizer desinformada, mas ela ignora que desde que a psicanálise surge como campo do saber, ela surge ligada a questões políticas. Na verdade, Freud foi o grande fundador da psicanálise. Se nós pegarmos a obra completa de Freud, dá para estimar que aproximadamente 1/3 dos trabalhos de Freud são trabalhos que discutem diretamente temas ligados à política e sociedade. Ele vai trocar, enfim, ter ali trocas intelectuais com antropólogos, com cientistas políticos, com juristas. Ele debateu com Hans Kelsen, por exemplo, e o próprio Freud vai dizer, por exemplo, num trabalho como Psicologia de Massas e Análise do Eu, publicado agora faz 101 anos, em 1921, ele vai dizer que o nível coletivo, a esfera coletiva e a esfera subjetiva, na verdade, são inseparáveis, que as duas coisas, elas realmente se fundem em grande medida, não é? Porque o sujeito, no caso todos nós, ele se forma socialmente. Existe o núcleo ali familiar, ou pelo menos o núcleo daqueles que vão cuidar do bebê, da criança na sua primeira infância, mas esses núcleos já são, enfim, influenciados e inscritos em uma ordem simbólica que é coletiva, não é? Então existem valores, fantasias, regras, proibições, permissões que vão marcar o sujeito, que são sociais. Então, na verdade, a gente pode até dizer que a psicanálise de cada época reproduz a política de cada época, em alguma medida, ou a organização social de cada época. Não é? É muito diferente, eu tenho certeza, apesar de não ser psicanalista, que os pacientes, os analisandos que chegam em busca de tratamento psicanalítico hoje em dia são muito diferentes daqueles que chegavam há 100, 120 anos atrás, porque o mundo também mudou nesse sentido. Isso dito, apesar do Freud ter escrito 1/3 das suas obras sobre política, em alguma medida, articulando psicanálise e política, eu acho que a psicanálise freudiana ela tinha alguns limites, e aí eu quero discutir esses limites aqui hoje para poder pensar um pouco além deles. Por quê? Porque o Freud, ele era pessimista. Ele claramente, quando ele discutia questões sociais, questões políticas, questões culturais, ele claramente não via o mundo com muitos bons olhos, talvez com alguma razão, talvez haja motivo para ser pessimista, não é? Mas, enfim, ele realmente vai entender que as relações humanas, elas tendem a se encaminhar para formas de conflito que são destrutivas, né? Voltando para esse texto de 1921, a Psicologia de Massas e a Análise do Eu, o Freud vai falar que as massas, né, os movimentos de massa, eles são construídos ao redor de relações libidinais, né? Ele está debatendo com outros autores da sua época que o antecederam, e vai falar que para entender as massas, a gente precisa entender quais são as relações libidinais nessa massa. E para fugir, talvez, dessa terminologia que pode soar um pouco estranha, enfim, o que é uma relação libidinal, o próprio Freud deixa muito claro. E no alemão, meu alemão é muito, muito ruim, mas no alemão, a palavra libido é muito próxima da ideia mesmo de amor. Então, na verdade, o que existe numa massa são relações de amor. E é muito interessante, isso realmente é uma contribuição seminal do Freud, mostrar as relações de amor, os vínculos que existem na massa e como os processos de identificação, eles são baseados em vínculos afetivos, de amor, por exemplo, amor ao líder, amor aos outros membros da massa. Ele vai falar sobre esses diversos eixos, e como, enfim, as nossas relações afetivas e de amor subjetivas, elas
reverberam, elas têm consequências sociais. O problema no pessimismo do Freud é que esse amor é aquele amor que cega. Ele é um amor que é um amor apaixonado, de fascinação pelo líder, por exemplo, e é, de acordo com ele também, um amor que vai ter como contraponto o ódio ao outro, ou a vontade de destruir o outro. Enfim, num clichê psicanalítico, Freud vai dizer que o bebê, quando nasce, ele vive uma relação simbiótica com a mãe, né? Aliás, o bebê, quando nasce, ele não é um sujeito, ele não é um indivíduo, né? Essa ideia de uma unidade que não é dividida, que é separada. Não, o bebê e a mãe são uma única coisa, de acordo com Freud. E desculpa aqui por entrar nesses clichês psicanalíticos, mas eu acho que é interessante e a gente talvez vá voltar a ele mais para frente. E a grande questão para o Freud é que nessa relação simbiótica entre o bebê e a mãe, o bebê experimenta uma satisfação imediata de todas as suas necessidades. Em algum momento, no entanto, ele começa a perceber que ele é separado da mãe e que essas relações de prazer ou de gozo, como o Lacan iria colocar, elas não são sempre constantes e existem momentos de desprazer, não é? E aí, o que o sujeito vai tentar fazer na sua organização psíquica, diz ele, é construir uma muralha, a gente pode dizer, uma fronteira separando ele e tentando colocar ao redor dele tudo que é fonte de prazer e colocando, então, fora dessa identidade dele, tudo que seria fonte de desprazer. Então, a ideia de externalizar as culpas das nossas angústias, das nossas tristezas, dos nossos dissabores no outro. Se eu não sou feliz, se eu não realizo minhas fantasias, a culpa é sempre de alguém que não sou eu, né? Então, o que o Freud vai dizer é que a gente tem essa tendência a construir bodes expiatórios, a jogar a culpa para fora de nós. O Freud entendia que a sociedade humana é atravessada por conflito, o que não é necessariamente ruim. Acho que um ponto importante, eu vou falar daqui a pouco sobre o que é a democracia radical, mas assim, se a gente pensa mesmo a democracia tem um lado que é a construção de consensos, mas a democracia talvez seja, sobretudo, uma forma de organizar os conflitos da sociedade. Não existe democracia sem conflitos, sem opiniões diferentes. A questão é que esse conflito pode ter diversas formas, e para o Freud, por o fato dos seres humanos realmente serem marcados por essas relações de amor, o que acontece é que nós temos a tendência de estabelecer conflitos que sejam conflitos de destruição do outro, de eliminação do outro. O outro é aquele que está gozando as minhas custas, aquele que está impedindo a minha alegria, não é? O Lacan, em alguma medida, vai seguir a tradição do Freud nesse pessimismo, não é? E existe uma noção que ele vai introduzir, que eu acho que nos ajuda também a pensar sobre isso, que é a noção de desejo. Eu estudei bastante a noção de desejo na minha tese. Eu não quis entrar em muitos detalhes aqui na apresentação sobre as dimensões metodológicas da minha tese, heurísticas da minha tese, mas eu queria aqui deixar claro que quando eu resolvi estudar o movimento dos coletes amarelos, uma das razões pelas quais me pareceu um movimento interessante era porque ele estava acontecendo enquanto eu fazia o meu doutorado. Isso me permitiu fazer trabalho de campo. E eu fui entrevistar manifestantes que estavam ali ocupando rotatórias, não é, ao redor da França, e eu fiz entrevistas psicossociais com eles. As entrevistas psicossociais, elas se baseiam em um modelo inspirado e informado pela psicanálise, que vai deixar o sujeito, o entrevistado, associar livremente, não é? E coloca perguntas muito abertas para que ele possa falar livremente, ao mesmo tempo se debruçando sobre a trajetória pessoal, não é, da pessoa, as experiências subjetivas dela, pessoais, e o engajamento dela na política, no movimento, no caso dos coletes amarelos, para tentar estabelecer relações, né?
E é muito interessante porque me pareceu, a partir de uma série de entrevistas, e principalmente uma entrevista com um jovem chamado Gabriel, quer dizer, chamado, é o nome que eu dei para ele, porque a gente preserva sempre a identidade dos nossos entrevistados, eu entendi a importância das relações de desejo na construção de identidades coletivas. Até já publiquei um artigo sobre isso, e desenvolvi isso mais ainda na minha tese. Basicamente, eu argumento que a noção de desejo, que é desenvolvida, já está no Freud, mas é desenvolvida pelo Lacan, ela nos ajuda a entender quais são essas relações libidinais de amor dentro de uma massa. Porque, em geral, existe uma tendência na teoria política contemporânea a estudar movimentos sociais, coletivos, a partir da ideia de demanda. Quais são as demandas do movimento? O movimento quer 20 centavos de transporte, o movimento quer, enfim, o fim de uma taxa, no caso dos coletes amarelos, o fim de uma taxa de emissão de carbono, eles querem maior poder de compra, eles querem democracia. O que ficou muito claro para mim, ao entrevistar essas pessoas, é que as demandas elas eram secundárias. Eu vou falar muito brevemente sobre esse entrevistado em particular. Houve outros, posso até falar mais sobre eles, mas quem era esse Gabriel, esse jovem? Ele tinha 20 anos, inclusive bastante jovem para um movimento cuja média etária era bem maior do que essa. E ele era um jovem bastante isolado, pelo visto ele não tinha muitos amigos, ele tinha tido algum tipo de dificuldade de aprendizagem na infância, na juventude, que fez com que ele fosse vítima de bullying na escola. Enfim, ele mesmo me dizia que não tinha muitos amigos e falava que era porque ele era novo na cidade. Mas apesar de ter 20 anos, enfim, ele morava lá fazia 7. Então, eu sou novo na cidade, eu não conheço muita gente, não tenho muitos amigos. Moro aqui apenas há 7 anos. E aí a gente vê como a questão ali realmente havia, na entrevista ficou muito claro, havia uma falta, uma carência de vínculos afetivos, né? E no movimento ele encontrou isso. Então, na verdade, mais importante para ele do que a pauta do movimento, se era um movimento de esquerda, se era um movimento de direita, e nos coletes amarelos havia de tudo, por isso que também é muito interessante, para ele o que interessava mesmo era essa construção de uma certa comunidade, não é? O Lacan vai dizer que desejo é desejo por desejo. Então, para colocar de outra forma, nós desejamos ser desejados pelo outro. Nós desejamos ser reconhecidos pelo outro, capturar o olhar do outro. E, enfim, o triste e precoce falecimento do Down faz com que o Eugênio não possa estar aqui hoje, mas o Eugênio tem escrito também bastante sobre esse tema, sobre a captura do olhar e, inclusive, desenvolvido uma reflexão interessantíssima sobre as dinâmicas do desejo no capitalismo contemporâneo. Então, eu, em alguma medida, me inspiro também no trabalho do Eugênio. E como o Eugênio, talvez de outra forma, eu vejo os perigos que existem, os riscos que existem nessas dinâmicas do desejo. Porque se, por um lado, um manifestante como esse Gabriel, ele iria encontrar um reconhecimento, ele vai se sentir amado por essa massa dos coletes amarelos, por outro lado, muito facilmente a gente percebe nesse tipo de movimento e nesse tipo de relação libidinal essa tentativa de construção de identidades fechadas, né? Vamos ali, entre nós, criar em inglês a gente chamaria gated community, e em português alguns têm traduzido como uma dinâmica do condomínio, uma lógica do condomínio, que é, vamos nos cercar aqui entre nós, construir a nossa identidade, e aí falar, por exemplo, de povo, e essa ideia do populismo vem um pouco daí, o povo como uma entidade fechada, um povo que vai ser definido por categorias étnicas, que vai discriminar contra minorias, que vai discriminar contra tudo que questione, coloque em xeque as suas fantasias, os seus discursos, a sua segurança. Não é? Então, há perigos nessas dinâmicas do desejo. Então, bem, até agora eu só estou reafirmando o pessimismo da psicanálise e do Freud lá, enfim,
Será que a psicanálise, então, nos condena a sempre analisar os processos de identificação coletivas por essa chave pessimista? Eu acredito que no próprio pensamento psicanalítico nós temos chaves para pensar outras saídas, né? E um autor muito importante que eu discuto na minha tese é um argentino já falecido, nasceu em 35 e faleceu em 2014, chamado Ernesto Laclau, ou Laclau, que foi um grande pensador das teorias do populismo, principalmente ali a partir dos anos 80, 90 e 2000. Em 2005, ele publicou um livro chamado A Razão Populista, e eu acho que esse livro, que tenta já articular psicanálise e política, essa foi enfim, uma via explorada pelo Laclau, ou Laclau, desde os anos 80, a partir daí, eu acho que ele nos oferece algumas chaves para pensar o que seria uma forma democrática, e até de democracia radical, de pensar o populismo. Porque há metáforas que foram utilizadas para pensar o populismo, metáforas psicanalíticas, para ser mais preciso. O populismo tem sido, muitas vezes, descrito como um sintoma da democracia, ou da democracia liberal. O que isso significa? O sintoma é uma noção médica, sem dúvida, mas uma noção também psicanalítica. O Freud fala muito de sintoma, afinal, as pessoas chegam para um tratamento psicanalítico porque, em geral, tem algum tipo de sintoma, que pode ser uma dificuldade de lidar com algum tema, algum tipo de tique, algum tipo de sofrimento mesmo, pode ser entendido como sintoma. E para o Freud, o sintoma é resultado de um recalque, em português, não é? Algum trauma que não consegue ser dito, não consegue ser elaborado pelo sujeito, e é jogado no inconsciente, só que retorna. Então, um conflito que não consegue ser gerido pelo sujeito acaba sendo levado para o inconsciente, só que lá no inconsciente continua se espalhando, se associando a outras ideias e volta em alguma outra forma deturpada no nível consciente, para, enfim, atazanar um pouco, atrapalhar um pouco o sujeito. Então, quando as pessoas falam que o populismo é um sintoma da democracia liberal, na verdade, eles vão falar que o populismo é sintoma do momento atual da democracia liberal, que seria um momento dito pós-democrático. A gente já falou sobre pós-democracia em outros encontros do RDA, mas a ideia, basicamente, é que nós viveríamos uma época em que os partidos tradicionais de direita e os partidos tradicionais de esquerda se tornaram muito próximos, muito parecidos. É muito difícil separar quais são as políticas econômicas, por exemplo, que vão diferenciar o Sarkozy do François Hollande e mesmo o Emmanuel Macron, no caso. O caso do Macron, por exemplo, por sinal, é a síntese, né? Um presidente que se declara ao mesmo tempo de esquerda e de direita. No final das contas, haveria uma hegemonia de um discurso e de políticas liberais, com consequências sociais, e que basicamente não poderiam ser questionadas. Então há um conflito que não se expressa na sociedade. Basicamente, os candidatos não apresentam mais alternativas verdadeiramente diferentes. Nessa circunstância, o que alguns autores dizem é que esse conflito que é recalcado, que não tem espaço na esfera pública, ele vai voltar a partir de expressões outsiders, vamos dizer assim. Então, o populismo seria esse retorno do recalcado por outros meios, né? Alguns dizem que isso seria democrático. Eu tenho algumas críticas em relação a essa abordagem, não é? Eu vou dizer que, na verdade, a gente estaria mais próximo do que o grande intelectual italiano marxista Antonio Gramsci chamou de sintomas mórbidos. É um momento... O conflito é reinstalado pelo populismo, mas seria talvez um conflito também que vai transformar o outro em bode expiatório, enfim, baseado no ressentimento, nessa lógica do condomínio, nessas dinâmicas do desejo. O Laclau
no entanto, vai usar uma outra metáfora para falar do populismo. Ele vai falar do populismo como sublimação. Sublimação é um outro destino da pulsão, no Freud, porque para o Freud o sintoma é um destino da pulsão e a sublimação seria outro. E seria um destino da pulsão que não envolveria repressão. Ou, desculpa, estou aqui falando em inglês ou em francês, não envolveria recalque. E é interessante porque eu acredito que essa ideia de sublimação, de fato, nos permite, e tem permitido a muitos autores, pensar a democracia. E pensar, quem sabe, então, um populismo de ordem democrática, ou talvez radicalmente democrática. Acho que a gente pode discutir mais ao longo das perguntas o que seria essa democracia radical, essa ética da democracia radical. Eu apresento uma genealogia ou uma arqueologia da democracia radical na primeira parte da minha tese, mas para simplificar, essa noção ela encontra suas raízes, eu argumento, no pensamento da Hannah Arendt, no pensamento, talvez, sobretudo, do Claude Lefort, em ideias, por exemplo, de novos começos da Hannah Arendt, na ideia do Lefort de uma democracia também que seria selvagem, de uma democracia que envolveria a construção de um espaço vazio do poder, não é? A ideia, basicamente, de que a democracia radical entende que o mundo pode ser diferente e que as nossas práticas sociais rotinizadas, basicamente tudo que nós fazemos no nosso dia, não apenas na política, não é? Elas podem e devem ser olhadas a partir de uma perspectiva crítica. Então, tudo que é hierarquia social, tudo que são regras sociais, tudo que são identidades sociais, que são sedimentadas, naturalizadas, né? Então, a ideia de que o lugar da mulher é na cozinha, o lugar, enfim, as hierarquias sociais que existem, elas precisam ser questionadas, elas devem sempre ser vistas a partir de uma perspectiva crítica e repensadas, porque assim nós podemos, quem sabe, nos encaminhar para uma certa ideia, quem sabe, de emancipação, né, de novos começos, como a Hannah Arendt vai dizer. Hannah Arendt vai falar sobre um dos livros dela, traduzido em português, é claro, chama Between Past and Future, entre o passado e o futuro. É essa brecha entre o passado e o futuro, diz ela, que a gente pode pensar para entender a democracia radical. Basicamente, o que no passado nós entendíamos como dado, naturalizado, sedimentado, as coisas são assim, porque essas são as regras, é um momento de ruptura que nos permite fundar um mundo novo, não é? Um mundo novo que não vai ser utópico, que não vai ser um mundo de prazeres plenos, de realização, de reconciliação da sociedade, não, vai ser um mundo de abertura a novas formas de conflito, não é? Mas formas de conflito que acolham o outro e que questionem essas hierarquias rígidas, essas formas naturalizadas de discriminação, de subalternização do outro, de subordinação do outro. E a ideia de sublimação, ela foi incorporada claramente pelo Claude Lefort também, como eu disse, na ideia de que na democracia existe o lugar do poder é um lugar vazio. E por que eu digo que isso é claro, que existe um claro diálogo entre a ideia de sublimação e a ideia de democracia como um espaço vazio do poder, ou seja, um espaço que não pode ser ocupado por ninguém de forma definitiva, em que as pessoas que estão no poder estão lá de maneira temporária e sempre haverá um conflito, uma disputa para ver quem vai ocupar provisoriamente esse lugar. Porque o Lacan, e aí voltando para a psicanálise, ele vai explorar essa noção freudiana de sublimação, que é uma das noções mais obscuras do Freud, mas que, lendo bastante, a gente entende o que o Freud quer dizer com aquilo. Ele vai dizer que a sublimação envolve práticas estéticas e éticas próprias e que colocam em questão, precisamente, as próprias imagens, ou a ordem simbólica, vamos dizer assim, as fantasias que estruturam as nossas formas de vida, as nossas formas de viver juntos, não é? E o Lacan vai dizer que um exemplo disso seriam símbolos, expressões artísticas que evocam um certo vazio, evocam a ideia de que
existe uma falta na sociedade que sempre vai estar ali, enfim, ele vai falar da falta mesmo. Acho que a noção importante é a noção de falta, e a ideia de que todas as nossas fantasias, na verdade, elas podem ser questionadas, elas existem, nós precisamos de fantasias para viver o nosso dia a dia, mas é preciso tomar um recuo em relação a elas. Ver nelas a sua própria contingência radical, ou seja, entender que as coisas podem ser diferentes. Então, para concluir, espero não ter tomado muito tempo de vocês, mas é essa ideia de que a gente pode pensar num povo que seja um povo construído de uma maneira diferente, um povo que evoque essa ideia de que os direitos precisam ser expandidos para os demais, e é isso, de um questionamento dessas formas estabelecidas de desigualdade. A gente fica um pouco com a impressão, lendo o teu trabalho, que a participação direta das massas, não a representação, mas a presença direta das massas na cena pública, uma vez que essa presença sempre vai evocar os sentimentos, as pulsões, os desejos aos quais você se refere quando você se apoia em Freud, Lacan, etc., o risco de que isso descambe para irracionalidade, para o autoritarismo, é quase que incontornável. E nesse sentido, eu sei que não é essa a tua intenção, e eu estou fazendo essa pergunta exatamente para você esclarecer a diferença entre a tua abordagem e a abordagem dos autores que encaram, justamente na presença das massas na vida pública, uma ameaça. Tocqueville, John Stuart Mill, Ortega y Gasset, enfim, o pensamento liberal contemporâneo, ele moderno, não contemporâneo, mas moderno, ele sempre teve essa questão. A exceção, claro, é o Rousseau. Mas, então, essa é uma... E quando a gente vê, na experiência dos Gilets jaunes, há um gosto amargo nessa mobilização, inclusive porque foi uma mobilização feita contra uma medida civilizatória que é pôr preço no carbono. Tá certo? Então, o que significa? A gente nunca vai conseguir pôr preço no carbono porque as massas vão se sublevar contra essa ideia. E o contra-exemplo nesse sentido é o Chile, onde uma fantástica mobilização de massas vinda da juventude e das comunidades indígenas resultou num rearranjo institucional extraordinariamente promissor. E a segunda questão que eu queria te colocar é que eu senti falta e queria te ouvir sobre isso, do seguinte: quando os autores contemporâneos que se inspiraram no Freud vão falar sobre o movimento de massas, sobretudo os autores da escola de Frankfurt, Adorno, por exemplo, eles vão analisar muito de perto as lideranças, não tanto os movimentos, mas as lideranças. Então, o texto do Adorno, que foi traduzido pelo A Terra é Redonda, que é muito legal, sobre liderança democrática, ele faz uma caracterização do líder de massa, né, do líder de mobilização de massa da época do fascismo, usando como mote o fato de que esse líder sempre se apresenta como mártir. Isso se vê claramente no Bolsonaro, né? Ele é mártir. E a segunda coisa é que ele sabe de coisas que ninguém sabe. Esse elemento, obviamente, pode ser objeto também de uma interpretação psicanalítica. Então, minha pergunta é: por que no teu trabalho a função da liderança, que é complementar às ameaças que a mobilização de massa e que a democracia radical representa, por que o papel das lideranças não faz parte do teu quadro analítico? Quanto à questão das ameaças e se sempre haverá o risco de que a massa degenere para uma coisa não democrática, não é? De fato, no final da minha tese,
eu vou dizer que a diferença entre sintoma e sublimação é uma diferença muito tênue, não é? Existe uma possibilidade de passagem de um lado para o outro, né? O movimento dos coletes amarelos, nesse sentido, ele é muito interessante, porque, talvez eu não tenha deixado isso claro, ele é um movimento plural, ele é um movimento que consegue, ou diverso, talvez diverso seja a palavra mais interessante do que plural, um movimento que reunia gente que ia da esquerda radical até a direita radical, não é? E o meu argumento é que, inclusive fazendo uma crítica às abordagens psicanalíticas até contemporâneas, é que a gente precisa estudar as massas entendendo que existem diversos processos de identificação que podem existir dentro do mesmo movimento de massa, não é? Então, ao redor desse símbolo, que seria o colete amarelo, você vai ter tanto personagens, pessoas, sujeitos que vão se identificar nessa dinâmica de que o povo, ou esse movimento diz respeito a uma comunidade fechada, quanto pessoas que vão dizer, não, é uma comunidade aberta, e o que nós estamos fazendo aqui é precisamente construir um espaço nessa ocupação, ou nas nossas marchas, nas nossas demandas também, um espaço para incorporar setores excluídos, um espaço para questionar essas desigualdades estruturais que existem no mundo, que são naturalizadas, não é? E nesse sentido é importante dizer que havia no movimento, sim, pessoas que tinham esses processos que se engajavam em processos de identificação que eu classifico como sublimatórios, ou próximos da sublimação, que entendiam isso. E nesse sentido é importante dizer que o movimento muitas vezes foi apresentado como sendo hostil a pautas ambientais. Havia até quem dissesse que era um movimento que provava ou desprovava a hipótese do pós-materialismo, a ideia de que, na verdade, enfim, essas demandas ambientais, elas são secundárias, elas não importam, o que importa mesmo é a comida no prato, não é? Mas se você for ver, os discursos das lideranças do movimento, e em geral de todo mundo que eu entrevistei, eram, não, nós não somos contra o meio ambiente, nós não somos a favor de veículos a diesel que queimem, enfim, toneladas de carbono, mas nós achamos que nesse movimento para tentar internalizar externalidades, quem está pagando o custo somos nós. E nós não temos condições de arcar com esse custo. E compete ao Estado, em alguma medida, nos ajudar nesse processo. Então, subvencionar, por exemplo, veículos que sejam ecológicos, enfim, que emitam menos, e não basicamente aumentar os custos das pessoas, mas talvez fazer outro tipo de medida, outro tipo de política que vá ali empurrar, enfim, solucionar esse tipo de externalidade. E aí, já falando sobre as lideranças, eu debato muito as relações de lideranças e como elas foram importantes nesse movimento. Ele muitas vezes é apresentado como um movimento sem líderes, mas havia figuras-chave, não é? Figuras que, enfim, tinham um papel organizador, em vários sentidos, tanto prático quanto simbólico, não é? O Laclau, que é um autor que eu discuto muito e critico, ele até peca por se basear muito na figura do líder. Para ele, o carisma é fundamental na construção de uma identidade coletiva. Eu acho que isso não é necessariamente o caso, por mais que acho que ele tenha um ponto legal para se discutir. Mas eu acho que, nesse sentido, para fechar a minha resposta, os símbolos, em alguma medida, são quase, não vou dizer que eles importam um pouco, mas tão importante quanto a estética do movimento, quanto os símbolos ligados ao movimento. O que importa é a ética que o anima, não é? Então, obviamente, você pode ter lideranças que vão incentivar esse questionamento das desigualdades estruturais, a gente pode dizer, naturalizadas. Você pode ter líderes que vão caminhar para o sentido contrário. Mas no movimento como os coletes amarelos, o símbolo, por exemplo, a palavra povo, às vezes ao redor do mesmo símbolo você vai ter precisamente processos de identificação diferentes. Então o que precisa ser analisado precisamente é menos o símbolo em si, ou a liderança em si, mas como esses sujeitos na base do movimento
experimentam esse movimento eticamente. Por isso que eu analisei os discursos dos líderes, os textos, os fundadores, os manifestos, mas eu falei, só ler isso não me explica como é que as pessoas ali no terreno, na base do movimento, entenderam, como eles interpretaram, como eles se investiram afetivamente, libidinalmente nessas mensagens, nesses símbolos, nesses líderes. Então é isso, acho que para responder sua pergunta. Eu vou chamar atenção para algumas coisas que são, para mim, absolutamente relevantes e fundamentais no seu trabalho. Os dilemas que você enfrentou, não é, da psicanálise nessa transdisciplinaridade com as ciências sociais. Então, aí eu vejo a enorme relevância do seu trabalho. As ciências sociais precisam hoje da psicanálise, pelo fato de que essas identidades, não é? Esses movimentos identificatórios que estão explodindo, identidade nas ciências sociais é uma coisa, na psicanálise é outra. E esses movimentos identificatórios estão eivados, não é? Dessa sutileza da psicanálise. Então, o caminho que você tomou foi fundamental. Eu tenho, primeiro, uma pergunta bem simples, alguns comentários, que eu vou ser rápida, já que eu não posso ser breve, como dizia o Décio Pinatari, então eu vou tentar ser bem rápida, mas eu tenho uma primeira pergunta, que depois você me responde, e, por fim, uma última pergunta, depois de alguns comentários. Foi o Lacan que te levou a Laclau ou o Laclau que te levou a Lacan? Essa é uma perguntinha. Bom, o que eu acho fundamental no teu trabalho? Você desmontou, você desconstruiu essa fantasia da demanda em prol do desejo. Então, por aí você já tomou o caminho que tem que ser tomado na psicanálise, porque demanda está no eixo do imaginário, e a demanda, ela é fantasiosa, não fantasma, né? A fantasia do fantasma, mas fantasiosa em termos de imaginário. Aí você foi em prol do desejo, que é o conceito mais absolutamente complexo da psicanálise, porque o desejo não tem objeto, não é? Ou seja, é o objeto pequeno a, que é a causa do desejo, e é vazio. Por isso, o desejo não cessa, ele se move continuamente. Então, parabéns por este caminho, que é um caminho ousado e muito bem realizado. Tanto é que você entra daí na angústia, que é o único afeto, todos os outros são disfarces da angústia, né? Você trabalha também isso muitíssimo bem. Aí tem uma outra também pequena questão, eu não gosto dessa tradução enjoyment, eu acho ela eufemística, para gozo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E daí esses dilemas, porque do desejo você liga com a pulsão. Eu tenho trabalhado muito com a questão da pulsão e da sublimação, que é para onde você caminha. E enquanto o desejo está no eixo do simbólico, a pulsão está no eixo do real. E aí, ainda por cima, para tornar a questão ainda mais complexa, você vai para a sublimação. Você vai para a sublimação, que é o ápice da ambiguidade da teoria da pulsão. Não é uma vicissitude da pulsão que Freud não desenvolveu completamente e que Lacan tornou ainda mais complexa. Você se livra do impossível e cai no outro. Bom, aí eu quero levantar algumas pérolas, poucas, tem muitas no seu trabalho. Primeiro, quando você afirma, não, a maturidade, de a maneira como você transita, viu, Tomás? Olha uma pérola. O desejo de reconhecimento sem objeto especular. Isso é maravilhoso no seu trabalho, é uma pedra preciosa. Ou seja,
O objeto especular é a identificação com o pequeno outro, não é? Aquela nostalgia do amor materno. Aí, outra pérola, eu adorei isto aqui. O engajamento é uma frase que é sua. O engajamento incondicional é a primeira característica do moralismo. E isso está muito ligado a uma fala sua agora sobre o fanatismo. É daí que vem o fanatismo. Então, outra pérola, não há emancipação sem ética. Bem, agora vem a pergunta: por que manter populismo, o conceito de populismo? O conceito de populismo é uma abstração de uma abstração. A abstração do conceito de povo, que não significa nada. E agora, muito menos com esse estilhaçamento das identidades, não é? Que estão agora brotando com muita força. Também tem um pouco de implicância com o conceito de massas, que depois do Negri, não é? A gente é obrigado a fazer uma crítica desse conceito também, embora Freud trabalhasse na época dele com o conceito de massas. Então, o seu trabalho, o que ele acaba demonstrando, é que esse conceito de populismo se estilhaçou. Há determinados conceitos do passado que vale a pena deslocar, que é um outro conceito que você trabalhou muito bem na sua tese, o problema do deslocamento. Mas há outros que eu acho que a gente tem a coragem de abandonar. E, para mim, esse conceito de populismo é um deles. Queria que você falasse sobre isso. Muito obrigada, Tomás. Primeiro comentário. Eu talvez tenha deixado isso implícito quando eu comecei a minha apresentação, dizendo que eu não era psicanalista e que eu acabei estudando psicanálise por conta do doutorado, durante o meu doutorado, e foram muitos anos de estudo, e obviamente ainda serão muitos anos de estudo nas décadas que eu espero que ainda me restam. E, na verdade, eu comecei a estudar Lacan por conta do Laclau. Na verdade, eu tinha feito o meu mestrado sobre as manifestações de junho de 2013 no Brasil e já tinha achado muito interessante a reflexão do Laclau sobre precisamente o populismo. Então, acho que até essa resposta já pode me permitir engatar na segunda. O que acontece é que o Laclau, desde os anos 80, ele utilizava categorias lacanianas de maneira implícita ou explícita ao longo do seu trabalho. E eu admito que quando eu comecei a ler esse autor, que é muito interessante, mas que também, enfim, a minha tese inteira são 570 páginas criticando o Laclau também, acho que uma crítica que ele mesmo, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, conheci o seu trabalho no ano que ele faleceu, mas eu entendo que o seu estilo intelectual era aberto a esse tipo de discussão. Mas quando eu lia esse trabalho do Laclau, e ele citava Lacan, era aquela parte que chegava o objeto A, e eu falava, essa parte que é a parte que eu vou, enfim, aquela parte que você lê um pouco na diagonal, sem necessariamente compreender, e aí no doutorado eu falei, não, eu quero precisamente estudar isso. Esse é o desafio que eu quero entender. Então, foram os estudos do populismo que me levaram ao Lacan. E aí, para responder a sua pergunta de por que manter o populismo, de fato, essa é uma palavra que é muito complicada. Eu estou, nesse momento, desenvolvendo um trabalho a partir de uma pesquisa paralela ao meu doutorado, mas junto com o Miguel Lago, que já veio aqui também falar sobre populismo, que envolve precisamente estudar a história desse conceito, não uma história apenas intelectual desse conceito, como ele foi formulado por Francisco Verfort, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Jaguaribe, mas entender como ele foi usado como um instrumento político, como uma arma política, para precisamente apontar o dedo para as outras pessoas e dizer você é um populista e tudo mais. Muitas vezes, hoje em dia, esse é um termo pejorativo.
eu mostro no meu estudo que nem sempre foi assim. Os russos não achavam que era negativo, os americanos não achavam que era negativo. No Brasil, acho que até já falei em outro momento, em outra oportunidade, antes do nosso formato de seminários aqui no RDA, mas Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, João Goulart, todos reivindicavam o populismo, inclusive a chapa do Getúlio em 50 chamava Frente Populista, então não era negativo, não é? Mas é um termo complicado, um termo estigmatizado. Mas o que o Laclau diz no seu livro sobre a razão populista, o que ele fala na primeira página, no primeiro parágrafo e na primeira frase, é que esse é um livro que não é exatamente sobre populismo, é sobre identidades coletivas. E é aí que eu me inscrevo, na verdade. Eu acho que o populismo deve ser estudado, eu estudo os usos que foram feitos desse termo, inclusive, e as teorias que foram feitas, mas porque eu acho que os debates ao redor dessa noção nos ensinam muito sobre o que é identidade coletiva, sobre o que são movimentos, enfim, o que é a mobilização, a construção de sujeitos políticos. Então, de fato, eu acho que em muitos casos a gente precisaria extirpar essa palavra, que ela é muito problemática. Mas eu gosto muito da discussão ao redor do populismo. Então, é isso. Enfim, você fez comentários muito, muito gentis, muito elogiosos, eu agradeço imensamente. Um último ponto, de fato, enjoyment é uma péssima tradução para jouissance. Concordo. Nesse sentido, o português é uma língua que se permite muito mais, talvez por ser uma outra língua latina, como o francês, a ideia do gozo, que vem de regozijo, não é? Enfim, todos eles bebem na mesma raiz, a joy, a jouissance, o regozijo, mas o enjoyment não pega a questão do gozo, que em português fica muito claro, tem uma dimensão sexual, não é muito mais interessante do que o enjoyment. Enjoy, em inglês, é curtir, não é a mesma coisa. Então, eu concordo, mas como eu escrevi minha tese em inglês, até para poder, enfim, trocar com mais, enfim, poder dialogar com pessoas no Brasil e no mundo anglo-saxão também, eu achei melhor botar enjoyment, porque me incomodaria botar jouissance em itálico o tempo inteiro, tinha uma dimensão ali de uma certo transtorno obsessivo compulsivo, para usar uma categoria psicológica, me incomodaria aquele jouissance em itálico, mas eu super concordo com você que é uma péssima tradução. Eu acho que realmente, né, a esquerda, em geral, tem uma dificuldade muito grande de analisar esses movimentos políticos contemporâneos por falta de uma teoria e de uma visão sobre a subjetividade e os processos de subjetivação, que é exatamente o que você busca fazer na sua tese, por isso eu acho que contribui muito para esse debate sobre esses movimentos, que eu diria que eles têm, e aí já vem a primeira parte da minha pergunta, que eles têm uma face comum, né, entre Gilets jaunes, os movimentos depois de 2011, né, os movimentos da Primavera Árabe, os movimentos de junho de 2013 no Brasil, que foi o seu tema, né, como você falou, de mestrado, enfim, todos esses movimentos, o Occupy, né, que eu diria que são os movimentos sociais de um novo tipo, que vem desde 2011, são os movimentos pós-crise de 2008, justamente, né, os movimentos pós-crise de 2008, que tentam apontar uma direção política do ponto de vista da produção de subjetividade, que é emancipadora, desejante, como você falou, mas que, ao mesmo tempo, tem muito pouco espaço na configuração institucional, partidária e ideológica das organizações da esquerda. E eu acho que, por isso mesmo, a gente tem uma grande incompreensão no campo da esquerda sobre o que são esses movimentos. E aqui no Brasil isso ficou muito nítido em junho de 2013, né, que eu acho que a interpretação mais hegemônica, né, da nossa esquerda sobre o movimento, ela se equivoca em muitos pontos justamente porque não enxerga essa dimensão da produção de subjetividade, né, e que era uma produção de subjetividade democratizante, de aprofundamento da democracia, de querer mais, a partir de algumas conquistas do governo, né, dos governos do PT,
um grande, né, ethos ali daquelas manifestações, queriam mais, né, mas isso foi mal interpretado, porque depois teve a ascensão da direita, realmente a partir de 2014 houve uma recuperação da direita desses movimentos, e a direita se fortaleceu a partir dali, então surgiram as teorias do ovo da serpente, né, de que ali já tinha o ovo da etc., que eu acho que ela é equivocada, inclusive cronologicamente, eu acho que é uma projeção do que aconteceu em 2014, 2015 sobre 2013, né, e acontece a mesma coisa com os coletes amarelos. Na França também existem, né, a gente vê essas interpretações, etc. Então, eu acho muito positivo você estar tratando disso a partir dessa dimensão do desejo, da subjetividade. Queria que você falasse um pouco mais, aí a parte política da pergunta, um pouco mais desses movimentos como um todo, inclusive sobre junho de 2013, em que se aproxima, em que tem semelhanças com isso que você vê de desejante, justamente, né, de libidinal no movimento dos coletes amarelos. E não podia deixar de fazer um parênteses aqui, que é uma pergunta meio acadêmica, mas que, né, eu falei o tempo todo aqui de processos de subjetivação. E aí eu sinto uma grande ausência no que você falou, que é do Foucault. Né? Então, eu queria entender um pouco. Eu li trechos da sua tese, não li tudo, então pode ser que eu esteja falando besteira, que tenha lá coisas sobre Foucault, mas sobre a apresentação que você fez aqui, me parece que tem uma escolha aí, realmente, né? Uma escolha de autores que trabalham com a psicanálise, com o populismo, com Laclau, mas que eu vejo uma potência enorme de interpretação desses movimentos a partir de toda uma gama de autores, inclusive da filosofia francesa contemporânea, que trouxeram o desejo para a análise dos movimentos políticos e trouxeram os processos de subjetivação, que são Foucault, Deleuze e Guattari. A Lúcia já citou aí o Negri, enfim, vertentes que se inspiram no Foucault e no Deleuze e Guattari, e aí eu queria entender um pouco essa escolha de não trabalhar tanto com eles. Duas perguntas interessantes. Eu vou começar pela segunda, porque eu acho que ela tem uma resposta mais simples. Obviamente, Foucault é uma referência incontornável para se pensar, enfim, a política hoje em dia e essa relação de subjetivação. Inclusive, há paralelos que têm sido explorados por muitos psicanalistas entre, enfim, essa interface Foucault-Lacan, não é? Não é a minha especialidade, mas sem dúvida é muito interessante. A virada que Lacan faz para começar a falar sobre o real do corpo e a pulsão de que a Lúcia levantou, ao que tudo indica, foi influenciada pelo momento em que o Foucault também começa a falar sobre essa dimensão do corpo. Então, eles claramente, enfim, foram contemporâneos e trocavam entre si, então há muita coisa a se explorar. Por que eu não botei Foucault? Por que eu não botei Deleuze e Guattari na minha tese? A minha tese, ela já tem 579 páginas, né? Ela poderia ter mais, inclusive, sem querer contar anedotas curiosas da França, a França ainda tem essa vocação de escrever teses infinitas, e quando eu perguntei à secretária do departamento detalhes de como submeter, ela mandou um protocolo lá, um dossiê que começava assim: se a sua tese tem mais de 700 páginas, divida em 2 volumes. Então, eu poderia, eventualmente, ter escrito mais. Só que eu resolvi delimitar a partir de um critério que, obviamente, é arbitrário, mas que é necessário. Como o Laclau era um autor muito importante no meu trabalho, com quem eu dialogava, eu resolvi que eu iria utilizar como via de regra, existem 1 ou 2 exceções, mas via de regra, eu iria discutir autores com os quais ele havia também discutido, autores que ele cita, o que por si só já fez a tese ficar do tamanho que ela é, porque o Laclau, ele realmente adorava assim, engajar em debate intelectual, e eu acho que eu li, não sei se eu li tudo que ele escreveu, mas eu acho que eu cheguei acima de 95% dos textos dele, coisas muito obscuras eu fui encontrar, e explorei, tentei discutir os autores com os quais ele trocou. Ele fala um pouco de Foucault, acho que nos anos 80 foi uma influência em algum grau. Ele discute em um texto Hardt e Negri,
pelo que eu saiba, Deleuze e Guattari nunca entraram no hall dele. Então, foram autores que, como estavam muito marginais do trabalho do Laclau, eu me permiti não discutir nessa obra. O que já me fez ter que discutir, enfim, Lefort, Gramsci, Bataille, Lacan, Freud, enfim, e ter o tamanho que ela tem. Mas, sem dúvida, seria muito interessante poder também explorar essas outras vias. Sobre a esquerda ter dificuldade de lidar com esses movimentos das praças, né? A partir de 2011, e eu acho que os coletes amarelos foram, não sei, talvez encerrem com alguma diferença essa década de protestos, né? Teve também Nuit debout na França, mas é curioso, porque nesse sentido, eu acho que os coletes amarelos, assim como o junho de 2013, eu não posso falar sobre todos os outros movimentos, mas eu acho que são dois que se destacam, são muito diferentes, mas se destacam porque eles têm uma coisa em comum, que os diferencia dos demais. Enquanto o Occupy Wall Street, os indignados, enfim, essas manifestações de 2011, elas reuniam um espectro da esquerda, vamos lá, que é da centro-esquerda até os anarquistas, tanto em junho de 2013 quanto nos coletes amarelos, você tinha um espectro mais amplo. Você tinha, inclusive, gente ali da direita, quem sabe, direita radical, não é? Então, eu acho que isso torna os movimentos mais interessantes, sem dúvida. E aí, sobre 2013... eu realmente concordo com o que você disse. Eu acho que o PT leu muito mal. O PT, a esquerda, mas o PT em particular, leu muito mal o junho de 2013. Porque junho de 2013 era uma oportunidade. Ou não sei se era uma oportunidade, porque acho que o termo é ruim, mas havia potencialidades diversas em junho de 2013. É errado também uma esquerda que idealizou junho de 2013, ainda na época, e achou que aquilo ali era necessariamente o caminho para, enfim, para uma maior democratização do Brasil e tudo mais. Era errado essa idealização, mas é talvez mais errado ainda quem lê retrospectivamente achando que as sementes da derrubada da Dilma estavam lá, as sementes do Bolsonaro estavam lá. Não, aquilo ali foi um evento, não é? Foi esse momento entre o passado e o futuro, vamos dizer ali, em que novas possibilidades se abriram e elas precisavam ser exploradas. Eu acho que a esquerda não soube, de fato, explorar isso. E é uma pena, porque não quero entrar aqui agora, fazer a crítica do Partido dos Trabalhadores, que seria um tema que a gente poderia discutir por horas, né, os méritos e os limites do que foi essa experiência entre 2013 e 2016, mas o que se vê é que um partido que, quando surgiu, tinha uma preocupação em se oxigenar pelas bases, não é? Em ter essa discussão, esse diálogo constante com os movimentos sociais, no poder continua tendo esse diálogo, mas não consegue se atualizar, por assim dizer, para esse novo tipo de manifestação, esse novo tipo de forma de expressão política, e continua ainda muito ligado a movimentos sociais, enfim, que se formaram nos anos 80, 90, que eram mais tradicionais, né? Então, acho que concordo com você que é preciso pensar nos dois lados. Por um lado, a esquerda no poder precisa ser aberta a se oxigenar por essas bases. Por outro lado, essas bases precisam também conseguir lidar melhor com a institucionalidade, com a institucionalização. Porque o que a gente viu em Occupy, Indignados e companhia, também era um apego tão grande à horizontalidade, um apego tão grande a não se institucionalizar, que no final das contas o movimento acaba não tendo impacto ou inscrição no longo prazo, ou ele vai precisamente ser recuperado e aparecer de outras formas, né? No caso da Espanha, o Podemos surge com seus méritos e limitações, né? No caso do Brasil, esse caldo que ele se produz acaba sendo recuperado pela direita, mas é preciso então entender essas dinâmicas entre o vertical e o horizontal, entre o institucional e o extra-institucional. Não tenho aqui resposta, mas eu acho que, inclusive, acho que você talvez tenha mais respostas do que eu, mas aí a gente tem que conversar outro dia sobre isso. Obrigado. Você plantou algumas minas explosivas
um potencial nuclear, atômico, sei lá como adjetivar. Porque me parece que no seu movimento intelectual, no seu movimento reflexivo, mais do que propriamente construir uma teoria equilibrada e com soluções, você aponta os deslizes, opera alguns deslocamentos e cria alguns espaços vazios, você também, que não podem ser preenchidos porque não são fruto de carência do seu trabalho, mas porque são constitutivos de uma interrogação que está em marcha, né? Assim como o poder para Lefort, dialogando indiretamente aí com Classe, nós temos, talvez, inclusive, aí uma dica para essa questão tão interessante da Tatiana, né? Talvez o poder aí seja justamente o lugar vazio, mais do que, de fato, o esforço de Foucault de reinstalá-lo e capilarizá-lo nas micro-relações, né? Às vezes ao preço de algum substancialismo. Mas, enfim, não importa. Eu acho que esse diálogo corajoso com a psicanálise não é só rico, é, de fato, subversivo e explosivo. Já houve tentativas anteriores e elas fertilizaram muito o nosso campo, de uma maneira geral. Elas são mais raras, mas fertilizaram muito. Por que eu digo que é explosivo? Porque há alguns temas tabus para nós, e que bom, nós precisamos dos tabus também, né? Hoje nós não vamos questionar alguns conceitos que se sacralizaram para nós, embora nós saibamos ainda pouco como defini-los, como democracia. Diante da ameaça do fascismo, cumpre valorizá-la, mesmo que com todas as deficiências e precariedades, é claro. Mas, de fato, nós nos confortamos com ou nos apaziguamos com alguns rótulos, algumas categorias que estão se mostrando muito problemáticas conceitualmente e problemáticas na prática também, né? Quando você opera o deslocamento, que eu acho que é um dos centrais do seu trabalho, é esse universo todo que entra em colapso no sentido de que se abre para interrogação, para indagação, e para indagação como um processo, não aquela que conduza a uma conclusão equilibrada. Qual é o deslocamento? Do interesse para o desejo. A Lúcia, que é tão mais competente do que eu para observar a importância do conceito de desejo, já chamava atenção para a sua relevância no corpo do seu trabalho, você mesmo, em sua exposição, o fizeram. E eu acho que Tatiana trouxe essa reflexão também a respeito da incapacidade da esquerda de compreender efetivamente esses movimentos em função das novas complexidades que eles envolvem, e eu sou inteiramente identificado com essa percepção dela, que você também endossa. E, de certa maneira, nós estamos diante de um certo mal-estar e algumas incapacidades ou limitações que talvez tenham a ver com esse deslocamento. O que significa, de fato, deslocar do interesse para o desejo? Todo o liberalismo foi pensado a partir da ideia de interesse e da valorização da consciência como uma instância que é capaz de formular um conhecimento relativo ao interesse, sobretudo ao autointeresse. O interesse individual é aquele que emerge naturalmente da sua inscrição na história, e o marxismo vai submeter tudo isso a uma crítica, chamando a atenção para a dimensão construída, simbólica, ideológica, chamando a atenção para os efeitos da alienação e introduzindo uma mediação que complexifica essa relação. Mas, basicamente, as instituições continuam se reportando à ideia dos interesses e à ideia de que os indivíduos são os portadores dos interesses. Ninguém dirá quais são os meus interesses, os seus interesses. Nós somos, nesse sentido, autônomos e capazes de formular os nossos interesses. Quando nós nos aproximamos da catástrofe ambiental,
nós aí encontramos o grande paradoxo do desejo, do interesse, porque essas instituições processam os interesses, a tal ideia de representação e de participação, se reportam aos interesses que se dão à consciência e que se aglutinam, se agregam, e as instituições não fazem mais do que canalizá-los, expressá-los e regulá-los a partir de um certo conjunto de mecanismos que viabilizam o equilíbrio a despeito dos conflitos e graças aos conflitos, e assim se dinamiza. Instituições políticas, mediação de interesse, representação, participação, e esse desequilíbrio que é sempre reordenado, pressupõe essas categorias-chave, e a própria ideia de democracia está aí calcada. Quando você evoca a categoria desejo e a introduz no coração da reflexão política, você, desde logo, nos abre um outro território de indagação, desculpa, eu estou me estendendo, um novo horizonte de interrogações. Esse horizonte que não vai se encerrar, evidentemente, só com sua pesquisa e sua tese, e que dialoga com questões do nosso tempo e além, e que põe em xeque o nosso léxico, o nosso vocabulário, as formas pelas quais nós descrevemos e redescrevemos os nossos problemas políticos e as nossas instituições. Adorei as minas explosivas com potencial atômico. Eu acho que talvez inconscientemente fosse o meu objetivo em algum grau, né? Isso. Aliás, falando em sublimação, a sublimação é precisamente, em termos éticos e estéticos, o que aponta para essas falhas, né? Aponta para o problema na imagem, para o problema nos símbolos. É um símbolo que aparece, mas que nos convida a ver que tem alguma coisa estranha nele. É isso que o Lacan vai tentar também explorar na ideia da sublimação, né? Quando Freud fala sobre o Leonardo da Vinci, ele faz uma análise biográfica do Leonardo da Vinci, ele vai dizer que o Leonardo da Vinci era alguém que sublimava muito e que tinha precisamente uma dificuldade em completar os seus trabalhos. Sempre havia algo que era incompleto. E ele vai dizer precisamente que isso está ligado à sublimação, e o Lacan vai interpretar isso como a sublimação sempre lidando com essa incompletude. Então, talvez o potencial atômico explosivo vá um pouco por aí, pelo interesse de precisamente problematizar tudo, né? Eu não sei, é uma brincadeira, claro, mas para citar o Chacrinha, eu vim aqui para confundir, não é em alguma medida. Acho que não, eu quero esclarecer, mas tem um pouco esse lado, esclarecer sempre mostrando o ponto cego, que não está claro. E, de fato, uma categoria que eu tomei muito cuidado, enfim, uma anedota da escritura da tese, talvez também pelo fato da minha neurose obsessiva, a minha tese tem centenas de páginas, a palavra indivíduo não aparece em nenhum momento na tese. Eu tomei esse cuidado. Eu nunca me refiro ao indivíduo, eu me refiro sempre ao sujeito, né? Porque a própria etimologia do termo indivíduo é o que não é divisível, não é dividido, né? E para a psicanálise, o sujeito é dividido. E esse entendimento tem, de fato, impactos para a gente pensar a nossa vida em sociedade. Porque uma sociedade de indivíduos é uma sociedade de pessoas que se bastam, cujos interesses estão bem estabelecidos. Eu sou formado, na base, minha primeira formação é em economia, né, na Universidade de São Paulo, e, enfim, óbvio, há muitos economistas que pensam fora desse paradigma, mas toda a economia do século XX, em alguma medida, foi calcada em ideias de agentes racionais maximizadores, que sabem o que querem, que têm funções de utilidade, vão saber decidir a sua cesta de bens, e que eles vão se bastar, não é? A gente critica as Robsonatas, né? Aquela ideia do Robson Crusoe, que no máximo vai ter o sexta-feira, o seu amigo imaginário, mas ele vive sozinho no seu mundo. Quando a gente questiona essa ideia de indivíduo, a gente fala, não, esse sujeito não se basta. E, inclusive, essas relações de maximização,
elas são ditadas, guiadas por relações intersubjetivas, né? Então a gente precisa pensar uma outra forma de estar junto, uma outra forma de construir o que seria essa democracia, que não é apenas a agregação de indivíduos, de interesses particulares, mas como, enfim, o desejo circula, não é? Porque, para completar, não quero tomar muito tempo, talvez, falando sobre economia, a gente deva voltar ao Adam Smith, mas voltar ao Adam Smith da teoria dos sentimentos morais, não é? Porque muitas vezes se pega o Adam Smith para pensar que que finalmente está ali a base para se pensar que o sujeito, o indivíduo, o homo economicus é um agente maximizador que só se importa com os seus interesses, não é pensando enfim, no padeiro ou no açougueiro que eu espero o meu jantar, mas no meu próprio interesse, como diria o Adam Smith. Mas antes de escrever A Riqueza das Nações, ele escreveu a teoria dos sentimentos morais, em que a noção de desejo está, não com esse termo, mas ela está latente, ela está presente. É a ideia, basicamente, de que o sujeito, em primeiro lugar, ele busca ser reconhecido pelo outro, ele busca ser respeitado pelo outro, ele busca ser valorizado pelo outro, ele busca, então, o desejo do outro, ser reconhecido pelo outro. E aí, essa que é a virada que o Smith faz, ele vai dizer: nas nossas sociedades, você é reconhecido se você tem acesso a bens materiais, portanto, a busca pela maximização, a busca pela riqueza vai por aí. Mas se a gente for ver na base, o que está mesmo na base, para o Smith, não é o interesse, não é o interesse material, pelo menos. O que está na base para o Smith é o desejo, mesmo lá. Então, talvez seja necessário fazer uma releitura do Smith, reapropriando-se da ideia de desejo. Desculpa se eu fugi muito da sua pergunta, mas ela me levou para esse ponto. Já há algum tempo, mais ou menos um ano, eu tenho feito uma releitura sistemática de alguns ensaios de psicologia social do Freud, porque a minha intuição é que há algo ali que pode nos ajudar a compreender o que ocorre hoje no mundo, tanto o avanço transnacional da direita, quanto esse não aceitar limites para rigorosamente nada. E na sua tese, o que me chamou a atenção é a frequência da palavra do bode expiatório, scapegoating, e a maneira como você usa o bode expiatório da maneira mais técnica, a mais precisa possível. Há um filósofo francês, o Henri Grivois, que definiu o mecanismo do bode expiatório, eu creio que com uma elegância que nem o Freud, nem o Girard, nem o James Fraser conseguiram. Ele diz que o mecanismo do bode expiatório é a unanimidade menos um. O menos um é justamente o sacrificado. E eu tenho pensado, ao ler esses textos da psicologia social Freud, como todos eles, aí vejamos se você concorda, se isso é interessante para a sua reflexão, como todos eles remetem ao texto matriz. O texto matriz é o Totem Tabu, 1913, 1914. E é um conceito que o Freud introduz em Moisés e o Monoteísmo e que repercute porque a guerra, futuro de uma ilusão, análise do eu, que é a herança arcaica. O que o Freud entende por herança arcaica é uma remissão direta à hipótese de Totem Tabu. E a hipótese de Totem Tabu me parece uma compreensão, a leitura do Freud, e me parece uma concepção trágica da cultura, porque a herança arcaica implica que a cultura tem como princípio um assassinato fundador, que é o pai da ordem primitiva, que é bem tipo um Jair Messias Bolsonaro, que é tudo para si e não quer nada para ninguém, mas não importa. Como essa herança arcaica remete situa no princípio mesmo da cultura humana, e a cultura humana é um constante scapegoating, que cada vez mais substitui o sacrifício real por sacrifícios simbólicos. É como se a cultura humana fosse fruto de uma híbris, e a híbris é que a violência ela é contida pelo mecanismo do bode expiatório. Mas o verbo conter, Tomás, e aqui eu vou concluir para escutá-lo, é mais uma reflexão, pensando junto com você. O verbo conter é um verbo propriamente trágico, porque conter é deter,
é evitar o acontecimento de algo. Um dia um ter quer dizer também ter dentro de si. Então, a híbris da cultura é que a violência é contida no totem tabu. Essa ideia do bode expiatório é muito interessante. E, de fato, é isso. Na política mesmo, se você for ver, sempre há o outro, né? Sempre há o adversário, quando não o inimigo. E, em geral, aqueles que dizem vamos acabar com a divisão, sempre vamos nos unir para acabar com a divisão, contra aqueles que nos querem dividir. Então, o outro está sempre presente em algum grau. E sim, eu acho que a ideia de totem e tabu, ela está ali por trás do pai, da ordem primitiva, que é o que pode fazer o que quiser, que ali vai gozar da maneira que sem nenhum tipo de limite, nenhum tipo de lei. Ela está por trás disso em muitos, muitos sentidos. E essa talvez seja uma fantasia proibida, mas ainda assim, como toda fantasia, desejada. Então, nós vamos, em alguma medida, externalizar no outro a culpa de não podermos, afinal, gozar plenamente, né? E esses líderes, que alguns vão dizer populistas mais de direita, sobretudo, eles entram nessa dinâmica de scapegoating, de bodes expiatórios, para poder dizer, não, olha, o dia que nós acabarmos com os nossos adversários, tudo vai se resolver, nós vamos poder gozar do nosso jeito, acabar com todos os tipos de tabus, né? E a forma mesmo deles performarem na política, que é uma forma transgressiva, é uma forma, enfim, que rompe com a maneira normal de se fazer política, bem comportada, vai por aí. Existe a ideia de o gozo transgressivo, né? Que eu discuto um pouco. Então, vai por aí. Agora, sobre o final da sua fala, como a cultura no Freud tem essa dimensão de conter e reprimir. Alguns autores vão, inclusive, associar isso à sublimação. Porque o próprio Freud, no começo da sua obra, ele vai dizer que ele vai associar sublimação com dessexualização da pulsão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas seria um pouco uma ideia que aproxima a sublimação da repressão. Assim, a gente dessexualiza, uma dimensão quase ascética da sublimação, um exercício de ascetismo que vai muito próximo, óbvio, de uma moral religiosa e tudo mais. Mas eu acho que o Freud, o Joel Biermann é um autor que argumenta isso, e eu concordo com ele. O Freud, ele abandona essa perspectiva em algum momento. Ele vai abandonar a ideia de pulsões sexuais e não sexuais. Para ele isso não faz muito mais sentido. E aí a gente pode pensar a sublimação e a cultura, as expressões culturais ligadas à ideia de sublimação, não como uma maneira de conter, de deter, de evitar, de reprimir, de recalcar, mas ao contrário, uma forma de expressar e explorar outras maneiras de se gozar, que aceitem essa falta, não é? Então, eu tento defender isso na minha tese em alguns momentos, essas outras maneiras de se gozar que na verdade, não são de repressão, e talvez sejam as formas mais intensas possíveis, porque o gozo realmente tem uma dimensão pulsional, uma dimensão do corpo aí, que eu acho que está ligada à sublimação. Um gozo da incerteza, um gozo do vazio, um gozo de acolher o desconhecido, acolher o outro. Eu acho que pode ir por aí, uma cultura que não seja repressiva. Mas isso é um tema para discussão. Enfim, agradeço muito a pergunta mesmo. Você colocou muito a questão do reconhecimento como sendo alguma coisa fundamental, constitutiva, né, o desejo de reconhecimento. Isso me lembra tanto alguns textos do Luiz Eduardo Soares que eu li, em que ele diz que o pequeno assaltante, né, de um primeiro assalto, quando ele pega uma arma e ele interpela e assalta alguém, na verdade, ele é assaltado por esse desejo de ser reconhecido, que esta é ali a questão fundamental e que essa é a questão
vamos dizer, crucial que se coloca nessa relação, né? Acho que isso corrobora tudo que foi dito aqui sobre o quanto a questão do sujeito dividido e, portanto, da psicanálise é fundamental para o entendimento dos processos sociais e políticos, né? Bom, a questão que eu tento desembrulhar aqui, sinteticamente, é esta, né? Há na psicanálise freudiana e lacaniana um pessimismo de base que está ligado a esta, não sei como dizer, mas você disse melhor, mas a ideia de que essa divisão do sujeito, quando ele agrega por laços amorosos, ela se fortalece na identificação, não só a interidentificação de um sujeito com grupos, essas identidades, mas essa identificação negativa com o outro, né, cuja, vamos dizer, extinção no limite, ou cuja negação, quantas palavras podemos usar, denegação, e vai até a extinção desse outro, é invocada como alguma coisa que cimenta a identidade, essa coisa tão fugidia, né, tão escapadiça, tão frágil, né, e que encontra um cimento, portanto, quando a fraqueza constitutiva do sujeito é, vamos dizer, rebatida pela existência do outro ameaçador, e nisso vai toda a história do bode expiatório, né, toda uma história, quer dizer, do pensamento político e da psicanálise, como está dito aí, porque existe uma séria suspeita de que esta forma, esse dispositivo prevaleça, né? No entanto, você levanta outras possibilidades e Laclau teoriza uma possibilidade de resgatar da sublimação um passo que mudaria essas relações e que processos identificatórios, inclusive coletivos, né, o que é aqui fundamental, tivesse uma base amorosa que é, ao mesmo tempo, que é capaz de suportar o vazio que a constitui, né? E suportar o vazio e encontrar, talvez, apoio nessas formas simbólicas que são éticas e estéticas, né? A própria arte, mas seus sucedâneos daquilo, talvez que o Winnicott chamaria de esse objeto transicional, né? Que vem da infância como processo amoroso que permite brincar a realidade, aceitá-la como brinquedo e, portanto, como ilusão, mas, ao mesmo tempo, como, vamos dizer, criação de verdade. E isso, então, é um horizonte que se abre aí, né? Então, você assinalou essa bifurcação e, ao mesmo tempo, teve, claro, a maturidade de dizer que ela não se resolve, que não estamos aqui para resolvê-la, mas talvez que atravessá-la é justamente a questão, né? A sua fala, eu não sei, então, acho que avivou isto de maneira muito, muito rica, e eu acho que, eu quero dizer que ela me avivou a vontade de voltar, acho que a um lugar, já que você falou em objetos simbólicos, né, e da própria arte, lembrar que o livro do Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, é um livro todo assombrado por esta vontade de encontrar esse lugar emancipatório, né, como diz o próprio nome do livro, né, que é povo e está ligado ao populismo, que é uma questão aqui candente que foi colocada, mas que ali é como se ele tivesse que passar da multidão dos indivíduos, como você disse muito bem, não divididos, átomos na multidão, né, do mundo moderno, das metrópoles, e passar além da massa manipulável para um povo que seria capaz de ter voz, de se fazer ouvir e de falar, e, ao mesmo tempo, de ouvir, e, portanto, habitaria esse lugar aberto, esse entrelugar que supõe esse vazio. Acho que o livro do Drummond é um extraordinário exercício poético da tentativa de pensar esta
questão, né? Que suporia-se quase impensável, então, que é um coletivo psicanalizado, vou dizer assim de propósito, né? Mas um coletivo psicanalizado, diante de um mundo de tal modo regressivo, a ideia de um coletivo psicanalizado é um desafio extraordinário, né? Que a gente diria impensável, impossível, né? Mas, no entanto, que a gente vê sinais de que isto se dá, né? E também eu só estou falando alto isso aqui, portanto, eu estou trazendo à tona minhas dúvidas, minhas interrogações para dialogar com você e com todos e todas, mas também no sentido de se perguntar, a grande pergunta que eu acho que agora, nesse ano decisivo no Brasil, quando se abre a campanha eleitoral, que essas questões não são cruciais para pensar o embate que se dá, né? E se não pensarmos nessa questão política, segundo, se ela for lida segundo limitações que eu também acho que ocorreram em 2013, isso pode ser um mau caminho para os desafios desse ano que se colocam, ou seja, é preciso saber ler esse processo. Então, mais do que respostas, né, eu só te agradeço e em suma, peço que a gente possa, você considere um pouco as coisas que eu estou falando, como esse depoimento aqui, mas dentro desse grande diálogo que é esse grupo, onde todas essas questões vêm sendo discutidas de tantas maneiras há tanto tempo. Eu queria ler 30 segundos, um trecho desse artigo do Theodor Adorno, onde ele fala: hoje, mais que nunca, é função da liderança democrática tornar os seus sujeitos, o povo, conscientes de seus próprios desejos e necessidades contra as ideologias que são marteladas em suas cabeças pelos inumeráveis canais de comunicação dos interesses disfarçados. Olha que interessante como essa ideia da psicanálise coletiva, da autorreflexão, não individual, mas coletiva, está presente nessa reflexão tão apoiada no Freud e tão importante para a democracia. Desculpa, não resisti à tentação, Tomás, de pegar carona no que o Zé falou. Sobre a Rosa do Povo do Drummond, eu tenho memórias muito também vivas e queridas desse livro, que me foi apresentado por um professor do terceiro colegial, que infelizmente já faleceu, mas eu queria fazer um comentário, que obviamente não era o caso do Drummond, eu acredito, bem porque ele escreve esse livro, salvo engano, ali logo após a Segunda Guerra Mundial, ou durante o final da Segunda Guerra Mundial, e tem aquele famoso... E tem aquele famoso... antes, na verdade, mas tem aquele famoso poema com o Russo em Berlim, não é? Que eu gosto muito, mas que coloca, por um lado, sem dúvida, quando a gente fala do povo, a importância de sairmos dessa dimensão de átomos e construirmos um povo, mas também nos convida, não acho que seja a ideia do Drummond em si, mas havia naquele momento, sob o stalinismo, não é? Que aí talvez não se conhecesse todas as barbaridades que o stalinismo viria a cometer, mas havia uma certa fantasia também de um povo reconciliado. Então, claro, sair da dimensão atomística e construir um povo. Mas a ideia de um povo, essa entidade reconciliado, ela também tem os seus problemas, ela também é uma fantasia muitas vezes ligada precisamente a isso, assim, o bode expiatório saiu e agora nós temos o povo reconciliado, formando o povo que o Lefort tanto critica, né? Até é interessante, se a gente for pensar o que foi a experiência discursiva soviética, e eu estou simplificando muito, as coisas são muito mais, inclusive até ricas do que podem parecer, mas existe uma virada nos anos 30, em 34, se eu não me engano, que o Stalin diz, não, nós não vamos mais falar em termos de
proletariado e burguesia, porque a luta de classes foi superada aqui, agora é o narod, agora é o povo russo. E claro, havia os seus inimigos, os inimigos do povo, os Vrag Naroda, mas o meu ponto é que quando a gente fala de povo, e na sublimação, acho que é importante sublinhar essa questão que o próprio povo é dividido, ou pelo menos ele é incompleto, ou ele aceita que essa noção de povo não pode ser colocada num pedestal, não pode ser vista pela dinâmica da fantasia e da idealização. O povo, ao contrário, é um convite para que nós nos perguntemos o que é esse povo o tempo inteiro, e pensemos quem não está aí, e quem deveria estar aí. E será que essa noção, ela cumpre o que nós esperamos dela, né? Então, acho que pensando a rosa do povo, a gente deveria, e talvez esse fosse o lado do Drummond, eu não, obviamente não sou especialista no Drummond, mas eu acho que talvez vá também por esse lado, né? Vai por esse caminho, não um povo idealizado, mas um povo que, enfim, tem essa dimensão emancipatória mesmo, que questiona a própria noção de povo em alguma medida. E por isso que, indo para o comentário breve do Ricardo, quando a escola de Frankfurt vai falar sobre ser consciente dos seus desejos, eu acho que o legal do Lacan é falar, mas o desejo não tem objeto. Então, ser consciente que você é desejado pelos outros, e nessa relação, entender que, na verdade, não tem nada que a gente vai poder ter como um povo que vai nos completar. Sempre vai ter alguma coisa que falta. E o que a gente precisa precisamente é descobrir como esses dois desejos sem objeto se encontram ao redor de uma certa indeterminação. Essa questão da massa, do povo, das identidades, é uma questão que me interessa muito, mas eu só queria dizer como é que eu fico esperançoso quando eu vejo um jovem como você enfrentando teses teóricas e mais do que isso, não apenas exegésicas, mas buscando tentar criar uma relação nova de categorias e de ideias, porque isso é de grande importância para a gente conseguir avançar. Nós estamos num tempo em que as explicações que a gente já teve não funcionam, não valem mais, e a gente tem certa dificuldade de adotar uma postura mais criativa e crítica para tentar avançar nesse processo. Por acaso, recentemente, eu tive numa banca de tese também de um rapaz bem jovem, uma tese grande também, uma tese bastante densa, que também é de teoria. Ele estava num outro ponto dessa questão, trabalhando com a categoria de promessa da Hannah Arendt e buscando tentar encontrar na frustração da promessa essa ideia, os desafios, os riscos para a democracia, e também levando a uma série de indagações que são entre críticas e interessadas, digamos assim, em relação ao populismo. Então eu vejo quase que como um novo renascimento, sabe? De repente eu vejo estiolando o pensamento na minha geração, mas ao mesmo tempo nas novas gerações eu vejo essa intensidade e esse desejo de compreender melhor e criticamente e de uma forma emancipatória, né? Em busca de uma república verdadeiramente de iguais, uma república verdadeiramente democrática. Então, só queria dizer isso, te dar meus calorosos parabéns e cumprimentos, e dizer que, temos aí uma geração de pensadores que vai nos ajudar a atravessar esse deserto da transição, desse momento que tem exatamente mais sintomas mórbidos ainda do que os sintomas do nascimento. Se eu posso fazer um comentário brevíssimo sobre a ideia de promessa, porque acho que a gente também, o tempo já deve estar batendo, mas a ideia de promessa, voltando à ideia do populismo emancipador, dessa ideia do povo como algo indefinido, indeterminado, me lembra, sem dúvida, a Hannah Arendt, mesmo a ideia dela, que vem dela, do direito a ter direitos, como é importante inscrever os direitos humanos na legislação para ser uma referência, uma promessa que a gente sabe que hoje não é cumprida e talvez nunca será cumprida na sua inteireza, porque a gente nem sabe o que significa, afinal de contas,
o que seria a plena realização dos direitos humanos, mas que são precisamente o ponto de referência, a promessa a partir da qual nós podemos questionar as injustiças da nossa época, né? Mas essa promessa, ela não é baseada numa idealização. Ela não é uma promessa que pode ser cumprida, uma promessa que, enfim, um dia nós vamos alcançar e chegar lá. Ela está próxima do que eu acho um outro autor que eu discuto na minha tese, que é o Jacques Derrida, a ideia de democracia por vir, democracia à venir. Então ele vai dizer que a própria democracia é uma promessa, mas é uma promessa sem... É uma promessa que nós não vamos alcançá-la. Ela está sempre lá como um horizonte que nós aceitamos que não apenas não se realizou ainda, mas que ele é irrealizável. Mas no processo de buscar realizá-lo em alguma medida, aceitando sempre a sua falta, enfim, é aí que nós podemos, quem sabe, caminhar para alguma ideia de emancipação, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, do que você falou, eu me lembrei disso, de apontar que o que seria uma referência de povo aberto, democrático, seria próximo da ideia de democracia por vir. A democracia ou o povo como ideais de inclusão que nunca serão alcançados, mas que a gente busca precisamente ali chegar aceitando a incompletude dessas categorias. Olha, é exatamente isso, viu Tomás? Você acertou em cheio no alvo, porque a ideia que a gente estava discutindo e que eu discuti muito com ele orientando, eu não era orientador dele não, mas ele me pediu lateralmente que ajudasse um pouco no desenvolvimento de alguns conceitos, é exatamente essa ideia, né, do alvo móvel, não é pensar a democracia como um estado final ao qual você chega e aí tem a plenitude, né, e o nirvana, não. Ela é um processo e sempre haverá algo faltante que você deve perseguir, né? Essa democracia dinâmica, sempre em busca de mais emancipação, é que tem que ser melhor trabalhada daqui para frente, né? Como foi o processo, o método de validação ou de refutação das ideias que você propôs? Porque muitas são ideias inovadoras, vários disseram aqui, são muito novas. Por onde passa esse processo de validação e de consolidação das suas hipóteses, por exemplo? Eu vi que você rapidamente mencionou um pouco de um trabalho empírico que você fez com os questionários, mas eu gostaria de ter uma visão mais ampla dessa questão, porque eu acho que ela ajuda muito quando essa questão multidisciplinar, que é sempre a validação das ideias é sempre questionada. O primeiro capítulo da minha tese explica a heurística e a metodologia empregada, e basicamente são dois métodos, enfim, tem toda uma reflexão sobre a relação entre psicanálise e ciência, psicanálise e teoria política, e existem vários autores que têm trabalhado, digamos, num plano mais abstrato sobre isso. Inclusive eu escrevo a minha tese no que se chama Critical Fantasy Studies, então estudos críticos da fantasia, então tem uma tradição ali por trás, mas o método muito preciso ali, enfim, como é que eu abordei o meu problema de pesquisa. Houve basicamente dois métodos principais. O primeiro foi análise documental, né? O que é sempre um desafio em um movimento tão grande, complexo, diverso, quanto os coletes amarelos. Eu me concentrei, precisamente, para voltar à pergunta, salvo engano, do Ricardo, nas figuras-chave desses movimentos de protesto. Então, os primeiros líderes, as figuras que convocaram as manifestações e ao redor das quais, enfim, o movimento acabou se identificando. O movimento, de novo, dizia que não tinha líderes, mas havia figuras-chave. Essas figuras lançaram manifestos e, enfim, também participavam de emissões, programas de televisão, de entrevistas. Eu me baseei também, para me concentrar nessas figuras, numa pesquisa de uma outra querida colega nossa, posso dizer, uma das minhas melhores amigas, que é a Nina Santos, que tem trabalhado muito também com mídias sociais digitais,
e o próprio doutorado dela nos mostra que, mesmo nas mídias sociais digitais, a gente pode extrapolar isso para movimentos que, inclusive, não são digitais, né? Redes sociais em geral, você tem, mesmo os mais horizontais, você sempre vai ter pontos, né, nós centrais, não necessariamente centrais, mas que vão concentrar mais poder, mais influência, mais peso. Então, eu achei que valia a pena ver como que esses nós, essas figuras centrais nessas redes dos coletes amarelos, como eles se comportavam, quais eram os discursos que eles faziam. Então, há ali alguns métodos de análise de discurso. A minha leitura, ela foi mais qualitativa, buscar quais são os pontos de fantasia, que a gente pode dizer, que estão implícitos atrás do texto, latentes no texto, com as suas mensagens que eles tentam passar, quais são os significantes-chave, então vai por aí. E essa foi a primeira abordagem. Só que, como eu respondi em uma outra pergunta, acho que também a pergunta do Ricardo sobre as lideranças, eu achava que apenas analisar os discursos, né, os textos, os manifestos e tudo mais, não bastava, porque o movimento era tão diverso que me interessava saber como que as pessoas que participavam do movimento se engajavam com esses discursos, como que eles recebiam aquilo. Porque alguns, inclusive, não estavam nem aí porque essas lideranças diziam. Eles se identificavam como coletes amarelos numa experiência muito, muito local, precisamente porque o que importava mais era essa experiência comunitária, né? Então, eu me baseei em um protocolo estabelecido por uma dupla chamada Wendy Holloway e Tony Jefferson, nos Estados Unidos, que escreveram em 2000 um livro chamado Doing Qualitative Research Differently, ou Interviews Differently, ou seja, fazendo entrevistas qualitativas de uma maneira diferente, e eles tentaram precisamente estabelecer um protocolo de como fazer entrevistas psicossociais, né? Então, de novo, eu faço perguntas muito abertas, eu deixo o participante associar livremente, perguntas sobre as suas experiências em relação a certos afetos pessoais, na vida particular da pessoa, e também do engajamento político delas. E a partir daí, as entrevistas, algumas delas são mais difíceis de serem feitas, as pessoas têm mais bloqueios para falar, mas a partir daí eu colhi um material muito rico, né? E, como eu explico em algum momento da minha tese, no começo, na parte metodológica, esse material me fez levantar hipóteses, né? Esse material me fez, por exemplo, levantar a hipótese de que o desejo é central nesses movimentos. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas nos Critical Fantasy Studies, que é onde eu me inscrevo, existe a ideia de que a lógica por trás não é uma lógica dedutiva nem uma lógica indutiva. Eles se baseiam muito na ideia de retrodução. Então, o ambiente da construção de hipóteses e da justificação, eles se entremelam, eles se encontram. E o que talvez em alguma medida mais importe seja a capacidade, entre aspas, retórica de convencer os pares e o público mais geral. Então, na verdade, mesmo um caso paradigmático, ele pode servir para sustentar uma hipótese e, enfim, validá-la provisoriamente. Eu fiz diversas entrevistas, eu acho que muitas delas se corroboram, mas, claro, eu entrevistei 15 pessoas. 15 pessoas num movimento que era gigantesco e multiforme, amorfo em alguma medida. Então, o próprio Holloway e Jefferson vão dizer, não dá para generalizar isso. Não dá, as entrevistas em si não são generalizáveis. Cada pessoa tem a sua trajetória e vai se engajar de uma maneira diferente. Mas construí uma hipótese sobre a qual desenvolvi a minha reflexão e me parece haver elementos que corroboram essa hipótese, que validam
essa hipótese e, enfim, ela parece ser internamente coerente, mas eu estou sempre aberto, mais do que aberto, eu estou sedento praticamente por trocas nesse sentido, por pessoas que venham desafiar as minhas hipóteses, tentar prová-las falsas, porque é assim que o conhecimento avança, né? É isso. O trabalho do Tomás, acho que sobretudo depois dessa tarde, primeiro que está na cara que está todo mundo com muita vontade de ler e essa leitura vai ser muito importante. Segundo, que nós estamos vivendo um momento em que, de certa forma, a gente está vivendo a ilusão de que vai todo mundo se unir contra o fascismo. Só que, a gente espera que isso aconteça, que o fascismo seja derrotado, mas isso não significa que os movimentos de massa, por si só, tenham, essa é a impressão que eu tiro do que você falou, que os movimentos de massa, eles contêm sempre uma ambiguidade que precisa ser interpretada não só à luz do tratamento dos interesses, das causas, etc., mas a partir de algo que a psicanálise tem a ambição de ler no indivíduo e que você está mostrando que a psicanálise pode ter o potencial de ler isso no plano coletivo. Claro, você não é o primeiro a ter essa ambição, mas pelo que eu entendi, a ambição maior da tua tese é que a gente não confine a ideia de movimentos de massa à satisfação de interesses, sejam eles de natureza econômica ou política, mas que tente lê-los numa chave interpretativa, porque essa é a chave que vai nos permitir preconizar a autorreflexão coletiva, que é um exercício sem o qual nós não temos saída como espécie dentro do planeta. Quer dizer, a nossa única saída é se nós pudermos. O que eu tiro da tua tese, você, por favor, me diga se essa leitura está correta, o que eu tiro da tua tese como conclusão politicamente importante é a urgência que a gente encontre meios de promover a autorreflexão coletiva que nos ensine o sentido daquilo que coletivamente nós estamos fazendo. O que eu posso dizer, de fato, acho que se existe uma mensagem por trás da própria ideia de democracia radical, é essa ideia de uma crítica constante ao que nós fazemos. Há uma desnaturalização das nossas práticas cotidianas. As coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser radicalmente diferentes, não é? E isso, obviamente, é o que a direita radical, a extrema-direita, o fascismo, não consegue entender, não conseguirá jamais entender. Porque, na verdade, por uma série de motivos, esses sintomas mórbidos, eles vão buscar precisamente se fechar, reafirmar as certezas. É isso, reafirmar certezas, não questionar a autoridade, reafirmar hierarquias. Então, acho que se existe uma mensagem por trás da minha tese, que eu acho que é o que está por trás da ética da democracia radical, é o que é uma forma, ética no meu entendimento, uma palavra tão usada, mal usada às vezes, com tantos sentidos. Às vezes ética é vista como a carta ética, a ética profissional, o que deve se fazer. Para mim isso é uma normativização da ética, para mim isso vai já para a ordem da moral. Para mim ética é uma forma de encarar a realidade, encarar as identidades, e uma ética da democracia radical é aquela que encara a realidade com um olhar crítico, botando uma interrogação atrás das coisas, né? Pode até ser meio chato, pode ser meio petulante às vezes, pode até ser meio crica, mas eu acho que é muito importante para a gente poder precisamente ser mais inclusivo, ser mais emancipador, se a gente pode falar de emancipação. Então, eu agradeço muito de novo vocês e espero que a gente possa, no futuro, continuar conversando, continuar trocando e que o RDA continue sendo esse centro tão legal para debates. Obrigado mesmo.